noite. Graça e paz, amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Estamos aqui nesta noite para aprender mais de Deus e da sua palavra. Quarta-feira aqui na nossa igreja, das 19h30 até as 20 horas, reunião de oração. E das 20 horas até as 21, 21h15 no máximo, estudo bíblico. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome do Senhor, te agradecer pelo privilégio que temos de podermos estar diante do Senhor. Estamos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti, da Tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar conosco nesta noite, por intermédio da Sua palavra, que o Senhor possa nos exortar, nos edificar e nos consolar, Senhor. E que a Tua palavra, Senhor, que ela possa fazer guarida em nossos corações, Senhor. Abençoa cada vida aqui presente, como também abençoa aqueles que ainda estão a caminho. É o que nós te pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. A partir de hoje, no novo formato, nosso irmão presbítero Samuel sempre vai ter uma oportunidade aqui para a gente, um momento de cânticos espirituais, né, de louvor e adoração. Então ele está com a oportunidade para nos conduzir em um período aí de louvor e adoração ao nosso Deus. Boa noite, irmãos, graças e paz. Convido a você, se puder se colocar de pé. Vamos louvar o Senhor com alguns hinos bem conhecidos pela igreja. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado está Jesus, o Rei dos Seis. Coroado está Jesus, o Rei dos Seis. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroado está Jesus, o Rei dos Seis. Coroado está Jesus, o Rei dos Seis. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Não há Deus maior, não há Deus
Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, e tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Capítulo. Tá ligado, Luiz Felipe? Alô, som? Tá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42 até o verso 47. Atos capítulo 2, estamos numa série de exposições no livro de Atos dos Apóstolos. Já estudamos o capítulo 1 e hoje iremos concluir o capítulo 2. Capítulo 2, do verso 42 até o verso 47, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Podei-vos assentar? Meus irmãos, nós temos em mãos aqui, temos esse texto, temos em apreço esse texto aqui, o texto que temos em mãos, o texto que temos em apreço, melhor dizendo, é um texto que registra como vivia os primeiros cristãos. E essa igreja aqui, ela é uma igreja modelo, uma igreja, é uma referência para todos nós, é o padrão de uma igreja. Essa igreja não era uma igreja perfeita, nunca existiu na história uma igreja perfeita, porque a gente já vai encontrar aí no capítulo 5, a gente vai ver o episódio de Ananias e Safira, a gente vai ver no capítulo 6 o problema que estava havendo com as viúvas. Então nunca na história houve uma igreja perfeita, é só você estudar as cartas paulinas, as
cartas gerais que você chegará à seguinte conclusão: não existe, nunca existiu uma igreja perfeita. Por quê? Porque a igreja é formada por pessoas imperfeitas, né? Todos nós estamos num processo. Deus está trabalhando em nós e através de nós. Mas essa igreja aqui é a igreja modelo, é a igreja padrão, é a igreja... o sonho de todo pastor é ter uma igreja próxima ou parecida, semelhante a essa igreja. A gente vai ver aqui que essa igreja era uma igreja completa no tocante à doutrina, no tocante à palavra. Era uma igreja que dava primazia à palavra, era uma igreja que dava primazia à oração, era uma igreja que tinha um trabalho fenomenal no tocante à ação social, uma igreja que a gente vai ver aqui a palavra comunhão, que é a palavra koinonia no grego, que é a ideia de ter tudo em comum, ou seja, é a ideia de compartilhamento mesmo, é a ideia de ajuda mútua mesmo. Então, essa é a igreja que é o sonho de todo pastor. Era uma igreja que tinha doutrina e tinha piedade, né? Ortodoxia, que é a ideia de uma doutrina correta, uma doutrina saudável, bíblica, e piedade, que é a ideia de dedicação a Deus e também dedicação ao próximo. Era uma igreja muito... O nível de espiritualidade dessa igreja era muito elevado. E aqui o texto que nós temos em mãos, a gente observou na passagem anterior, sermão de Pedro, a igreja de 120 passou a ter 3.000 membros. Então aqui é o registro de como vivia essa comunidade. Depois, mais adiante, a gente vai ver que passaram para 5.000, depois já era uma multidão, e depois a igreja foi para as províncias do Império Romano, e também chegou até mesmo ao Império Romano. E Paulo, lá em Colossenses, ele diz que o mundo já tinha tido contato, né, com o Evangelho. Claro que mundo ali é uma hipérbole. A ideia de Paulo ali é que os principais centros do mundo já tinham sido recebido a palavra de Deus. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos aí para o versículo 42, parte A do versículo. Aqui a gente vai ver, se a gente fosse pensar num título, a gente poderia pensar quais são as marcas de uma igreja saudável, quais são as características de uma igreja saudável, ou a igreja que queremos ser, enfim. Então, vamos observar aí, chama a sua atenção para o versículo 42, parte A do versículo, e a gente vai observar o verbo aqui, né? Aí perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. Então, 4 coisas interessantes aqui. Era uma igreja que perseverava na doutrina, era uma igreja que praticava a comunhão, era uma igreja que perseverava no partir do pão e também nas orações. Então chama a sua atenção aí para o verso 42, parte A do verso 42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos de Cristo. Há algum tempo atrás eu estava assistindo um culto de uma determinada igreja, e de repente essa igreja é de um parente meu, e ele me pediu para que assistisse, enviou o link, parente da Simone também. E de repente ele me enviou um link, porque era uma ocasião especial que estava acontecendo naquela igreja, a sua filha estava sendo apresentada, e eu comecei a assistir o culto. E de repente um pastor começou a dar uma palavra sobre oferta, sobre contribuição, e ele pegou e disse: irmãos, nós estamos cumprindo o que está em Atos dos Apóstolos. Nós estamos perseverando na doutrina dos apóstolos. Aí ele citou o nome do apóstolo daquela igreja, o apóstolo fundador, líder, não vou citar o nome. E eu disse, ele não entendeu a passagem. Ele não compreendeu a passagem. Não está falando desses apóstolos atuais, até porque a gente sabe, nós vimos aqui no capítulo 1, né, que versos 20, 21 e 22, a Bíblia fala ali sobre critérios para ser um apóstolo de Cristo. E um dos critérios é que tinha que ter andado com Jesus, um dos critérios é que tinha ter testemunhado a ressurreição de Jesus,
E nenhum dos atuais apóstolos preenche esses requisitos, somente os 12 mais Paulo, né? Paulo preenche esses requisitos, e a gente explicou também no dia a questão de Paulo, né? Então, as pessoas compreendem mal hoje, né? Elas querem atualizar a Bíblia. Recentemente um pastor, né, estava falando sobre isso, sobre atualizar a Bíblia, e ele pegou lá algumas passagens. Irmãos, a Bíblia não precisa de uma atualização. Ela é mais atual do que o jornal que será publicado amanhã, tá? Ela é a palavra de Deus. Então a ideia aqui de perseverar na doutrina dos apóstolos não é perseverar na doutrina do pastor Fabiano Elias, ou do pastor fulano de tal, Beltrano, Ciclano, Herculano. É a ideia de perseverar na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos era o quê? A doutrina de Jesus, porque tudo que os apóstolos ensinavam é o que eles receberam de Jesus. Os apóstolos não inventaram absolutamente nada, irmãos. Eles não criaram nenhuma nova doutrina. Tanto é que a gente vê a carta de Tiago, você vai ver que é uma repetição, boa parte do que está em Tiago, é uma repetição do que está no Sermão da Montanha. Você vai falar assim, nossa, uma palavra mais contemporânea, é um plágio, ou seja, é um reprise. E você vai ver Paulo falando lá em Coríntios, capítulo 11, versículo 23, tudo que eu ensinei, eu recebi de Jesus. Não inventei nada, não inventei a roda, não descobri a pólvora. Então, o que é a doutrina dos apóstolos? Era tudo aquilo que os apóstolos aprenderam com Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 28, 20, por favor. Mateus 28, 20 é um texto. Mateus 28, 20. Olha o que diz em Mateus 28, 20. Jesus falando para os seus apóstolos. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar, ou seja, vocês vão ensinar isso para as pessoas, todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, os apóstolos não inventaram nada, eles ensinaram tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus. E Paulo mesmo chega a afirmar isso em Gálatas capítulo 1, do verso 6 até o verso 9. É um texto que a gente tem explorado muito aqui, e Paulo usa uma linguagem hipotética. Ele fala, olha, mesmo que eu, Paulo, pregue um outro evangelho, ou seja, isso era impossível de acontecer, ou mesmo que desça um anjo do céu, também era uma linguagem hipotética, ou seja, impossível de acontecer, que seja anátema, maldito, condenado. E o contexto de Gálatas ali é Paulo refutando os judaizantes, que eram legalistas, que estavam pregando que a salvação não era somente pela graça mediante a fé, mas que a salvação também era mediante as obras da lei. E o que é as obras da lei na linguagem do Novo Testamento? Circuncisão, dieta judaica, calendário judaico, guardar o sábado. Então Paulo está refutando essa carta de Gálatas, é para refutar esses judaizantes que eram, entre aspas, judeus convertidos ao cristianismo, que na verdade deram muita dor de cabeça para Paulo. Então Paulo está refutando e Paulo diz, olha, esse evangelho que esses judaizantes pregam não é o evangelho de Jesus. E ali ele faz um trocadilho de palavras, ele usa a palavra héteros e a palavra halos. Você vai ver que, você pode observar ali no versículo 6, no versículo 7, que quando ele fala dos falsos mestres, ele fala, eles estão pregando outro. A palavra outro ali é a palavra héteros no grego, que a palavra héteros é diferente, é de outro gênero, de outro tipo. Aí quando ele fala, mas nós pregamos o outro, aí já é a palavra halos, que é a ideia de eu e os apóstolos pregamos o mesmo evangelho, falamos a mesma língua, o mesmo idioma, não há nenhuma divergência entre nós, não há nenhum problema entre nós, não há nenhuma crise entre nós. Eu prego a mesma coisa que Pedro prega, que Tiago prega, que os apóstolos de Cristo pregam.
Então, esses falsos mestres, esses judaizantes, eles sim estão mudando a mensagem. Então, a doutrina dos apóstolos era tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus. Então, meus irmãos, uma aplicação aqui. Fiquemos com o que está na Bíblia, no Novo Testamento. A gente sabe que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, mas tudo que estava no Antigo Testamento apontava para Cristo, convergia em Cristo. E a minha orientação para os irmãos é: fiquemos com a palavra. Cuidado com qualquer novidade, com qualquer modismo, cuidado com qualquer invenção. Tudo tem que passar pelo crivo da palavra. Volte e meia alguém aparece aí: eu tive uma nova revelação. Irmãos, se Deus não revelou para os pais, para os apóstolos, se os primeiros cristãos, que foram muito melhores do que a gente, eles oravam horas, seus bens foram confiscados, era proibido ser cristãos. Então, quando a gente estuda a história da igreja, eu gosto muito de história da igreja, inclusive estou até lendo um livro agora sobre a história da igreja, que é do Franklin Ferreira. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente percebe que esses cristãos dos primeiros séculos, que é chamado do período dos pais da igreja patrística, né, que é aquele período que corresponde ali aos primeiros 4, 5 séculos. Quando a gente estuda o período dos pré-reformadores, dos reformadores, homens como Jonathan Eduardo, que ficava 13 horas trancado num quarto, estudando, orando. Homens como Lutero, como John Owen, como Agostinho de Hipona, como Calvino. E aí vem uma pessoa hoje, em pleno século XX, em pleno século XXI, porque as grandes heresias surgiram no século XX, gente que é analfabeto de Bíblia, e aí eu tenho uma nova revelação. Irmãos, primeiro que não passa pelo crivo da palavra, e segundo que não passa pela teologia histórica, né? Porque a teologia tem os seus ramos, e um dos seus ramos é a teologia histórica, ou seja, o que Agostinho de Hipona falou sobre esse texto? O que Calvino falou sobre isso? O que Lutero falou sobre isso? O que John Owen falou sobre isso? O que Jonathan Eduardo falou sobre isso? Aí vem uma pessoa aqui, analfabeto de Bíblia: eu tive uma nova revelação, e não passa pelo crivo do Novo Testamento, e nem passa pela teologia histórica. Então, como dizia Lutero, mesmo que apareça alguém e faça chover chuvas dos céus, se esse ensinamento não tem procedência bíblica, rejeite. É o que Lutero falava. Lutero, na verdade, estava só falando a mesma coisa que Paulo falou, né, mas com palavras diferentes. Então, o que é a doutrina dos apóstolos? É uma pregação cristocêntrica. Ou seja, tudo aponta para Jesus. Jesus, irmãos, ele é o tema central das Sagradas Escrituras. Lembra quando Jesus se encontrou com os discípulos no caminho de Emaús? E esses discípulos eram judeus, especialistas, peritos no Antigo Testamento. Olha o que Jesus falou para eles lá em Lucas capítulo 24. Abra sua Bíblia, por favor. Em Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas 24, 27. Olha o que diz aí, Lucas 24, 27. Porventura, não, verso 26 primeiro, depois do 27. Lucas 24, 26 e 24, 27. Capítulo 24, verso 26 e 27. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Aí Jesus agora começa a discorrer com eles as Sagradas Escrituras. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras.
Ele está ali com os discípulos no caminho de Emaús. Jesus já tinha morrido e já tinha sido crucificado, também ressuscitou. E aí ele pega aqueles discípulos, e a ideia no grego aqui é de uma explicação minuciosa, detalhada. Ele está andando com esses discípulos, e ele abre os olhos daqueles discípulos, e ele começa a explicar: olha, eu estou na lei mosaica. E ele começa a mostrar: eu estou em Gênesis, estou em Levítico, estou em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E ele, penso eu, o texto aqui diz que ele mostra Moisés, né? Ele pega passagens como Gênesis 3,15, que fala: olha, aqui é a primeira profecia a meu respeito. Porque ele fala de Moisés, né, que ele estava em Moisés, ou seja, na lei mosaica. Então ele começa a mostrar passagens que tudo apontava para ele. E ele fala mais: olha, não só Moisés. E o texto diz que ele expunha-lhes, e a ideia de expor, que é a ideia de uma explicação bem detalhada, o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Escrituras aqui é uma referência ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda estava em composição, ainda estava em formação. Então, ele pega: olha, os livros de Moisés, que é o Pentateuco, também chamado de Torá, falam de mim. Os livros históricos falam de mim. Os livros poéticos falam de mim. Os profetas maiores, os profetas menores falam de mim. Ou seja, todo o Antigo Testamento falava a meu respeito. Todo o Antigo Testamento apontava para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmãos? O centro do Evangelho não é o homem. Não é o homem. Pastor, Deus me salvou porque eu tenho algum valor, algum mérito? Não. Deus olhou para nós e não viu nada na gente bom. Nada. Nada. Ele nos salvou com base nos valores e méritos de Cristo. Porque a teologia bíblica, ela exalta Cristo e humilha o homem. Ou seja, baixa a sua bola. Você não é o rei da cocada branca. Você não é o rei da cocada preta. E hoje eu postei no grupo da igreja, né, sobre a questão da teologia do coach, que é uma mensagem voltada para o homem é o foco, é uma mensagem de autoajuda, é uma pregação que na verdade é uma palestra motivacional. E o Evangelho de Cristo, irmãos, tudo na nossa vida, nunca esqueça disso. Se você canta bem, toca bem, prega bem, tudo, se você é um profissional bem-sucedido, se você tem um bom salário, se você é bonito, se você tem uma saúde boa, tudo é a graça de Deus. Nós não merecemos nada. Somos pecadores redimidos. O que seria de nós se não fosse a obra expiatória de Cristo? Por isso que uma das doutrinas que eu mais gosto, né, e a Nicole está fazendo um curso de discipulado com a Suzy agora, é um curso diário, eu incentivo os pais: faça esse curso com seus filhos. E ontem, né, Suzy, a Nicole estudou sobre a doutrina da justificação, e ela explicou direitinho, né, que a ideia é o que está lá em 2 Coríntios 5, 21, claro que são várias passagens, mas é a ideia de que a justiça de Cristo foi imputada sobre nós. Imputada é o quê? É o antônimo de amputar. Amputar é tirar, é cortar. Imputar é colocar. A justiça de Cristo foi colocada sobre nós. E os nossos pecados foram colocados na conta de Jesus. De modo que Jesus é o nosso fiador. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Deus olha para mim e para você, Ele olha o quê? Ele vê em nós a justiça de Cristo. Por isso somos declarados justos, com base nos méritos de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus é o tema central da Bíblia. Essa é a doutrina dos apóstolos. Tudo tem que se convergir em Cristo. Josemar Bessa, respondendo sobre o que é o culto, ele fala: o culto é a oração, tem que orar a Bíblia. A música, isto é, os louvores, tem que cantar a Bíblia. Pregação, tem que pregar a Bíblia. Ou seja, tudo tem que convergir na pessoa de Cristo. É o que está em Romanos 11, 36, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por quê? Porque o Evangelho
ele é centrado na pessoa e na obra de Cristo. Como diz aquele louvor, nunca foi sobre nós. Nunca. Recentemente, um pregador famoso aí, né, disse que nós somos o centro do coração de Jesus. E a gente não é nada, irmãos. Tudo na nossa vida é misericórdia e graça. Tudo, tudo. E tudo é pelos méritos de Cristo Jesus. Amém? Então, cuidado com esses ensinamentos aí, tá? Compare com a Bíblia. Compare. Pedro ensinou isso. Paulo ensinou isso. Tiago ensinou isso. Não. Então eu tenho que rejeitar. Tá? E volta e meia surge o modismo. Uma vez, quando eu morava em Boston, tinha um pastor lá, que é um falso mestre. Na época, a gente não conhecia, ele estava começando a ficar famoso na Assembleia de Deus. Naquela ocasião, eu era pastor da Assembleia de Deus. E ele foi na igreja do pastor Iel de Jesus. Aí um membro da igreja insistiu tanto comigo, um líder da igreja. Vamos lá, pastor, está tendo dente ouro e tal. Aí fui. Cheguei lá, um teatro, e parecia que era tudo combinado. De repente alguém, tem dente ouro aqui, tem dente ouro ali e tal, acolá. Aí depois saímos de lá. E aí, pastor, o que o senhor achou? Falei, achei um teatro. Achei a besteira o tempo todo, nada disso tem base bíblica, isso é um show, man. Mas pastor, falei, querido, não passa pelo crivo da Bíblia. A gente tem que rejeitar, né? Graças a Deus que essa modinha do dente ouro já passou. E nessa, muitos cristãos, até sérios, acabam embarcando. Então a gente tem que colocar tudo na balança e ver se passa pelo crivo da balança. Pelo crivo da palavra de Deus, melhor dizendo. E nunca se esqueça que Satanás se transforma até em anjo de luz, tá? Para enganar. Olha o que diz aí, verso 42, parte B do versículo. Eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Comunhão é o termo koinonia, né, que é a ideia de compartilhar, a ideia de você colaborar, compartilhar de forma generosa, ou seja, não esperar nada em troca, nada, absolutamente nada em troca. Se você faz alguma coisa esperando um retorno, biblicamente está errado. O cristão ele tem que ajudar o próximo, ele tem que contribuir na obra de Deus de forma generosa, seus bens espirituais e também os seus bens materiais. Então, essa igreja, eles perseveravam na comunhão, que é a ideia, como eu disse, compartilhar de forma generosa. Comunhão é a palavra koinonia, que é a ideia de tudo em comum. Ou seja, é a ideia de você precisa de algo, você necessita de algo, e eu posso ajudá-lo, posso socorrê-lo, eu vou ajudá-lo, vou socorrê-lo. Na época da reforma surgiu uma frase que é o mistério do pobre e o ministério do rico. O mistério do pobre e o ministério do rico. É a ideia de que o rico, Deus abençoa o rico para compartilhar com o pobre. Essa é a ideia. Esse era o lema dos reformadores. Não me lembro se foi Lutero que começou com essa frase, se foi Calvino, mas foi um dos reformadores. É o mistério do rico e o ministério do rico e o mistério do pobre. Ou seja, Deus usa o rico para abençoar o pobre. Por quê? Porque somos uma família, somos o corpo de Cristo. E Paulo fala sobre isso em Gálatas capítulo 6, verso 9, que devemos ajudar todos, mas principalmente os da família da fé. É a ideia de uma prioridade. Você vai ajudar todos, faça o bem a todos, sem olhar quem, mas dê prioridade aos domésticos da fé, aos da família da fé. Irmãos, eles perseveravam também no partir do pão. No partir do pão. Nesse contexto aqui é o equivalente à ceia do Senhor, tá? Naquela época a ceia não era como é nos dias atuais. Hoje é um pedacinho de pão, né? E um cálice de ceia. Naquela época era uma festa chamada festa do ágape, do amor. Como que é? Por isso que Paulo lá em 1 Coríntios, ele corrige a igreja, porque eles estavam participando da ceia com a motivação errada. Como que era essa festa? Essa festa, eles se reuniam
e tinha um comes e bebes, uma ceia. Ceia é isso, né? Momento de comes e bebes. E nesse momento do comes e bebes, tinha a ceia do Senhor. Então, as famílias levavam de casa as suas comidas, né? E o que estava acontecendo lá em Corinto, especificamente em Corinto? Estava tendo os grupinhos, as panelinhas. Tinha o grupo dos ricos que comia comida nobre. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha gente da alta, por exemplo, Gaio era um homem muito rico, Justo também, e tinha pessoas de classe média e de classe baixa. Tinha escravos naquela igreja, maioria, boa parte dos crentes eram pobres, mas tinha gente de classe média, como comerciantes, como soldados, e tinha gente da classe alta também, como Gaio, que era da igreja de Corinto, um homem bem rico. Paulo sempre ficava lá. Inclusive, quando Paulo escreve para a igreja de Roma, ele está em Corinto, na casa de Gaio, que me parece que era o procurador da cidade, era uma pessoa muito importante. Então, o que acontecia em Corinto? Os ricos tinham o seu grupinho, comendo comida nobre, e os pobres comendo comida de pobre, né? E sem falar que naquela época, né, era uma questão cultural, a ceia era o pão e o vinho, né? Que o vinho sempre era uma questão cultural. E o pessoal estava fazendo o quê? Se embriagando. Aí Paulo chegou, olha, está tudo errado. Paulo escreve, melhor dizendo, lá da cidade de Éfeso, a sua primeira carta, a segunda ele escreve de Filipos. E Paulo, então, olha, está tudo errado. Vocês estão participando da ceia com a motivação errada. E ceia é sinônimo de igualdade, ceia é sinônimo de família, de corpo. Ou seja, o rico divide com o pobre come a comida do pobre, o pobre come a comida do rico. E vocês não devem se reunir. E Paulo fala, quer comer por excesso? Come na sua casa. Aqui não, aqui é momento de comunhão. Então essa era a festa ágape. Essa igreja tinha prazer de estarem juntos. Eles tinham o maior prazer de estarem em comunhão, comendo junto, bebendo junto. O rico dividia com o pobre comia comida do rico, o rico comia comida do pobre. Era a ideia, olha, aqui não tem essa questão de hierarquia, essa questão de ser superior ou inferior, maior ou menor. Nós somos uma família, somos uma comunidade. Então, eles tinham prazer de estar juntos. E infelizmente, irmãos, hoje, muitos cristãos não valorizam a comunhão entre irmãos. Alguém fala assim, eu gosto de Jesus, mas não gosto da igreja. É uma incoerência. Por quê? Eu gosto do noivo, a igreja é chamada de quê? A noiva. É mais ou menos alguém chegar para você, por exemplo, a pessoa chega, eu gosto de você, Paulo, mas não gosto da sua esposa. Como que você ia sentir? Mal. Eu me sentiria mal, né? Então, esse é o discurso. Eu gosto do noivo, de Jesus, mas não gosto da noiva dele, né? Então é um discurso incoerente. Eu gosto do pai. Já pensou? A pessoa chega para o Paulo, eu gosto de você, Paulo, mas não gosto dos seus filhos. Não gosto de você, isso. Eu gosto de Deus, do pai, mas não gosto dos filhos dele. E sem falar que a questão de igreja, né, não é uma invenção de homens, não é uma invenção de pastores. Jesus, ele é o fundador da igreja, né? A gente vê isso em Mateus capítulo 16, e a gente vai ver várias metáforas para a igreja. Uma delas é o corpo, a outra é o edifício, a noiva do cordeiro. Enfim, a igreja ela é do Senhor e a gente foi feito para viver em comunidade. O ser humano não foi feito para viver sozinho, né? Se Deus quisesse que o ser humano vivesse sozinho, Deus o colocava em uma ilha. O ser humano foi feito para viver em sociedade, para interagir. E a igreja, um dos significados da palavra igreja, é a palavra eclesia, é comunidade, é a ideia de os tirados para fora, né? Ou seja, é o povo de Deus. Então, irmãos, era uma igreja que valorizava a ceia do Senhor. Infelizmente, muitos hoje não valorizam a ceia. Tem gente que falta o culto de ceia como se fosse uma coisa comum, normal, e é um privilégio, irmãos. Claro que todo culto é importante, todo culto é relevante, mas a ceia do Senhor é aquele momento que você vai cear com o Senhor, que você a ceia tem vários significados, né? Ela aponta para a morte, para a crucificação e para a ressurreição de Cristo, aponta para a vinda do Senhor também. Então é um privilégio, é uma honra. E também fala da nossa comunhão com os irmãos também, né? Comunhão na vertical com Deus e na horizontal com os irmãos. E infelizmente muitos não valorizam a ceia. E essa igreja também tinha essa marca. Ela tinha a marca
perseverava na doutrina dos apóstolos, tinha a marca da comunhão, como está no verso 42, no partir do pão também, né? E também nas orações. Irmãos, era uma igreja que a primazia dessa igreja era palavra e oração. Palavra e oração. Doutrina e piedade. Doutrina e piedade. E a gente não pode separar essas duas coisas, irmãos. Ao longo da história, há igrejas que valorizavam muito a doutrina, a ortodoxia, e desprezavam a piedade, que é a ideia de ortodoxia é uma doutrina saudável, doutrina correta. Piedade é a ideia de uma vida de dedicação a Deus e ao próximo, oração. Ao longo da história, teve igrejas que valorizou muito a doutrina e desprezou a piedade. E ao longo da história, houve igrejas que valorizou muito a piedade e desprezou a doutrina. Então, o que nós precisamos fazer é o que Mark Lloyd Jones diz, um dos teólogos mais respeitados do século XX, ele faleceu. Ele diz que nós não podemos separar o que Deus uniu. Ortodoxia e piedade, teologia e vida, credo e conduta. Não podemos separar nada. Temos que ter isso, doutrina saudável, doutrina bíblica, doutrina dos apóstolos, mas piedade, dedicação a Deus e ao nosso próximo. Dedicação a Deus e ao nosso próximo. Era uma igreja que perseverava, então, na doutrina. E note vocês que as orações aqui, irmãos, elas eram vistas como parte essencial do crescimento espiritual da igreja. E a Bíblia nos ensina a orarmos de forma individual. Todo cristão tem que ter o seu momento a sós com Deus, aquilo que a gente bate muito na tecla aqui, que a gente chama de período devocional, tempo de qualidade. Todo cristão, ele precisa passar um tempo com Deus a sós todos os dias. Orando e lendo a Bíblia, ou lendo a Bíblia e orando. Muçulmanos oram 5 vezes ao dia. Judeus, se não me falha a memória, os judeus da Bíblia eram 3 vezes, me parece que eram 9, meio-dia e 3 da tarde. Hoje me parece que também são 3 vezes ao dia. Budistas oram várias vezes ao dia, me parece que 8, ou 9 ou 10 vezes ao dia. E nós, cristãos? Muitas vezes somos negligentes, temos tempo para tudo. E Joe Piper fala que as redes sociais serão a grande prova naquele último dia que a gente tinha tempo para Deus. Porque passamos, segundo o Samuel que leu isso aí, você podia ver onde você leu e mandar depois, Samuel, que eu estou citando você como fonte, tá? Nós passamos de 3 a 8 horas nas redes sociais. Então a gente tem tempo para tudo, só não tem tempo para orar e ler a Bíblia. E quem quer, como diz o meu sogro, dá jeito. Quem não quer, dá desculpa, né? Esse ano a gente encorajou a Nicole. Já está onde já, Nicole? Já está em Hebreus. Glória ao nome do Senhor, né? E a gente comprou uma Bíblia numa versão mais... uma linguagem que ela entenda melhor, né? E eu já tenho dificuldade em ler essas versões. Eu já gosto de ler ou na atualizada, a revista atualizada, ou na corrigida, né? E quando eu leio na versão assim, eu já fico meio perdido, porque eu já acostumei, já leio a Bíblia há muitos anos, então acostumei a ler nessas 2 versões. Então incentive os seus filhos. Se você puder, faça um discipulado com seu filho. A Suzy está fazendo de segunda a sexta, né, Suzy? 9 da manhã até as 10, né? Enfim, pela manhã, todo dia está fazendo um discipulado com ela. Com aquele livro que a gente tem aqui do Wilson Porte. Faça um discipulado com seu filho. Se você tiver qualquer dúvida, pastor, e sem falar que tem as aulas, né? Você pode assistir as aulas antes e fazer o discipulado com seu filho. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, entre em contato comigo, tá bom? E aí a gente vai tirar suas dúvidas. Então, ensine a palavra de Deus para os seus filhos. E a gente vê aqui que essa igreja valorizava a palavra e oração, e aqui as orações eram coletivas. Irmãos, eu ouvi uma pregação do pastor Hernandes há um tempo atrás, e ele falou que as reuniões de orações estão na UTI, estão respirando com a ajuda de aparelho. E se você estudar a história de todos os avivamentos da história, os avivamentos vieram. Vá na internet, coloque lá a história dos avivamentos. Todos vieram através da oração.
Por quê? Não que a oração tem poder, poderoso é Deus que responde às orações, mas as orações são a ferramenta, um instrumento poderoso que Deus usa. Então, e ele diz que nas igrejas, ele afirmou isso na sua pregação, ele falou, irmãos, vá a uma reunião de oração, não tem lá 10% dos membros da igreja. Vá a um culto de domingo, Leonardo Reverhill fala isso, né? A gente postou esses dias em uma das nossas páginas. Ele fala o seguinte, que vá aos domingos pela manhã, e as igrejas estão lotadas, no contexto dos Estados Unidos, que lá os cultos são domingo pela manhã. Mas vá a uma reunião de oração. Não tem ninguém, né? Ninguém, ou um grupinho bem pequeno. E Charles Spurgeon falava, eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Jesus nunca, você vai ver na Bíblia ele ensinando os discípulos a orar, mas você não vê ele ensinando os discípulos a pregar. Você não vê. Você vê ele ensinando os discípulos a orar, que é a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Então, meus irmãos, o meu incentivo, a minha orientação, valorize as reuniões de oração. Hoje, nas igrejas, a maioria não tem mais, a gente conseguiu ressuscitar aqui pela graça de Deus. A gente tem a reunião de oração toda sexta-feira. Sexta agora a gente não vai ter por causa do retiro, a gente vai, né, porque vai ser sábado, domingo, segunda e terça. E a gente tem toda a primeira semana de cada mês a semana de oração. Valorize, tá? As reuniões de orações. A igreja primitiva valorizava, eles estavam sempre orando juntos. Olha o verso 43. Em cada alma havia temor. Irmãos, uma igreja saudável é uma igreja que é formada por um povo cheio de temor. Irmãos, temor não é ter medo, mas é reverência, é respeito. E a gente perdeu o senso, a gente é de uma cultura, né, que a gente está tendo uma inversão de valores. Mas eu sou de uma cultura, né, eu aprendi isso muito cedo. Meus filhos, sempre que se dirigem às pessoas mais velhas, eu falo, olha, é Senhor, pede bênção para os tios, para as tias. E a gente vive uma época que perdeu essa questão de não respeitar o ancião mais, de não respeitar o cabelo branco mais. E quando a gente lê Timóteo, Paulo falando para Timóteo, olha, como tratar com cada público, com os idosos naquela época era gente acima de 50 anos, claro que hoje é acima de 80, senão eu estou perdido, que eu estou quase chegando a 50 anos. Paulo diz, olha, fale como se falasse com o pai. Como é que você fala com o seu pai? Não é com respeito? E Paulo fala, como se você falasse, quando você falar com um jovem, fala como se estivesse falando com o irmão. Quando você falar com uma mulher idosa, e também era acima de 50 anos, fale como se estivesse falando como uma mãe. Né? Então, hoje em dia, a gente perdeu essa noção de respeito, de reverência, e com Deus, né? As pessoas vão orar hoje, irmãos, os homens mais santos, mais piedosos da história, eram homens que quando chegavam diante de Deus, chegavam se prostrando com reverência. Lembra de Isaías? Isaías não, Ezequiel. Quando Deus diz para ele, põe-te pé que eu falarei contigo. Aí vários pregadores acham que ele estava caído. Não, é porque naquela época, quando você chegava diante de um rei, você tinha que se prostrar e você só podia se colocar em pé quando o rei autorizasse. Então Isaías estava diante do rei dos reis, do rei do universo, e Deus diz para ele, põe-te em pé que eu falarei contigo, permissão para se colocar em pé. E hoje em dia as pessoas se dirigem a Jesus, né? Você, uma geração Nutella, irmãos, uma geração tutti-frutti, uma geração que por qualquer motivo, estou mal, estou com depressão, síndrome do pânico, e vai cantar chamando umas expressões que não combinam. Você vê, eu me atrevo isso, tem uma música aí, né? Me atrevo aquilo, não sei o que tal. E os grandes homens de Deus, Abraão, eu sou pó e cinza. Jó, eu me abomino. Pedro, eu sou pecador. Paulo, eu sou o principal dos pecadores. E nós, e aí cara, aí se dirige a Deus o cara aí de cima. E aí você, e aí meu, e aí, irmãos, você não está falando com um nóia, você não está falando com um traficante, você não está falando com o seu coleguinha de escola, você está falando com o rei do universo, o criador. Imagine você diante de uma autoridade.
Como é que você ia se comportar? Um prefeito, um governador, um deputado, um presidente, você ia chegar lá e aí, velho, beleza? Excelentíssimo, né? Tem pronomes de tratamento. Paulo, que foi assessor de deputados, tem todo um protocolo, né? Excelentíssimo, excelentíssima, tem que pedir a palavra, uma parte, tem todo um protocolo. E a gente ante Deus? Pastor, mas ele é aba. Sim, aba é a ideia de carinho, de afeto, mas é a ideia de respeito, de reverência também. Então a gente tem que trabalhar essa questão. Essa igreja era uma igreja que tinha reverência. Era um povo cheio de temor a Deus. E havia em cada alma temor, medo, respeito de Deus, reverência. Aquela reverência à santidade de Deus. Olha o que diz o verso... Depois o verso 43, parte B, a questão do milagres. Mas só para completar essa questão aqui do temor... Irmãos, uma igreja saudável, ela tem compreensão da santidade de Deus. Ela, lembra de Isaías, eu sou impuro, eu habito no meio de um povo. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais noção você tem da santidade de Deus. E geralmente essas pessoas que dizem eu sou amiguinho de Deus, não sei o quê, é superficial, é raso em Deus e sem raiz de Deus. Tão longe de Deus, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais noção, mais ideia você tem da santidade de Deus. Porque Deus é fogo, é glória, é esplendor, é majestade. Né? Lembra que Moisés queria ver a face de Deus? Não, você não pode me ver, cara. Se você me ver, você vai morrer. Ninguém nunca viu a face de Deus. O que na Bíblia a gente vê é manifestações de Deus. Ninguém viu Deus na sua essência. Porque se vê, morre. Porque quanto mais... Deus é santo, imagina um pecador se aproximando. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente tem noção, ideia da santidade. Por isso que a pessoa, quanto mais ela se aproxima de Deus, ela se quebranta mais, ela se humilha mais. Lembra quando o povo queria ver que Deus falasse com eles? Moisés, ok, Deus vai falar com vocês. Quando veio lá os terremotos, os relâmpagos, o povo, meu Deus, não dá, Moisés, Deus fale com ele. Então, quanto mais noção você tem de Deus, quanto mais você prova de Deus, quanto mais você experimenta Deus, mais você tem noção da santidade de Deus. Verso 43. Uma igreja saudável, irmãos, é uma igreja que acredita em milagres. Parte B. Olha o que diz aí. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, uma igreja saudável é uma igreja que acredita em milagres. Por quê? Porque o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo, de ontem, de hoje, será eternamente. Ele não se aposentou, ele não se assentou numa cadeira de balanço. E hoje a gente vê dois extremos na igreja. Aqueles que negam os milagres, mas também tem aqueles que inventam, abusam, poder de manipulação. E a gente vê muito isso nas igrejas neopentecostais, né? Infelizmente. Então, a igreja saudável é uma igreja que acredita em milagres, que acredita na contemporaneidade dos dons. O que nós não acreditamos é em novas doutrinas, novas revelações. E quando eu digo novas revelações, é no sentido de adicionar coisas na Bíblia. Nisso nós não cremos. Ninguém aqui crê em novas doutrinas, em novas revelações, no sentido de adicionar, acrescentar. Não. Nós cremos na Bíblia como palavra de Deus, cremos na contemporaneidade dos dons. É nisso que nós cremos. Mas o nosso lema é sola escritura, ou seja, somente a Bíblia. Se não passa pelo crivo da Bíblia, se não tem base bíblica, respaldo bíblico, a gente tem por obrigação em rejeitar, ok? Versos 44 e 45. Olha o que diz aí os versos 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Irmãos,
esses versos 44 e 45, e também Atos capítulo 2, do verso 32, vamos ler Atos capítulo 4, verso 32 a seguir? Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, eram um coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam, tudo era comum, tudo, porém, lhes era comum. Verso 34, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-os, traziam os valores correspondentes e depositava aos pés do Estado, sim ou não? Aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Esses versículos, o 44, o capítulo 2 e o 45, e Atos 2, do 32, depois do 34, 35, tem sido muito mal compreendido pelos comunistas, tá? Partidos comunistas. O que eles ensinam? Eles dizem, tá vendo aqui? Eles deram tudo, só que algumas regrinhas. Primeiro que Atos é um livro histórico, não é um livro normativo, como é as cartas de Paulo. Segundo, que é um livro descritivo e não prescritivo. Descritivo descreve uma história. Prescritivo é como se fosse uma lei, um mandamento, uma ordem. Histórico porque está narrando uma história. Normativo é porque é uma norma, é uma lei, é uma regra. Então, algumas coisas que a gente precisa aprender aqui. Primeiro, eles fizeram isso de forma voluntária. Ninguém obrigou eles a darem nada. Foi um programa inteiramente... Desculpa. Gasguei aqui. Foi um programa inteiramente voluntário. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, foi um programa temporário. Isso não permaneceu na igreja da época. Você não vê esse modelo nas cartas paulinas, você não vê esse modelo nas cartas gerais como regra, como lei, como mandamento. O que Paulo faz é levantar uma oferta, a gente vê isso em 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 9, e Paulo coloca lá os critérios. Contribua voluntariamente. Paulo não forçou ninguém. Paulo diz mais, cada um dá o que tem, não dê o que você não tem. E Paulo fala, dá de forma generosa. Então, irmãos, isso aqui foi temporário, tá? E terceiro, eles não deram para o Estado, eles depositaram aos pés dos apóstolos, tá? Esse é o terceiro item. E foi um programa movido pelo amor, uma expressão livre de amor em favor dos que eram pobres, tá? Foi uma expressão livre de amor em favor dos que eram pobres. O que a Bíblia fala sobre essa questão de a nossa relação com o Estado? A gente tem várias passagens. A gente tem Daniel 2:21, que é Deus que estabelece os reis, é Deus que remove. A gente tem Romanos capítulo 13. Lá em Romanos capítulo 13 fala do papel do Estado, que é punir o mau cidadão. Paulo deixa isso bem claro, que é punir, castigar. E no contexto da época era espada, a espada era morte. Paulo foi decapitado, né, foi morto, Pedro também. E Paulo disse que o papel do Estado é punir o mau cidadão e louvar. A ideia de louvar é proteger o cidadão de bem, tá? E eu li 2 livros recentes, nossa, todo cristão deveria ler. O Cristão e a Política, e do pastor Wayne Grudem, e o outro livro, A Idolatria do Estado, do Franklin Ferreira. Então, você não vai encontrar essas coisas na Bíblia de socialismo, capitalismo, não tem isso na Bíblia, tá? Até porque isso é uma coisa nova, né? Isso começou na Renascença, questão do feudalismo, depois começou o movimento capitalista, depois Revolução Francesa, com jacobinos, com gerodinos, né? Esquerda, direita. Não tem, a religião de Jesus era a religião do amor, tá? Essa é a nossa religião, é amar o próximo, e pautar tudo pela Bíblia, pelos valores cristãos, tá? O cristão tem que pautar tudo pela Bíblia. O que a Bíblia diz sobre esse assunto, sobre esse tema, e como que eu devo me portar? Como diz Efésios 5,14,
Abra sua Bíblia em Efésios 5,14. Efésios 5,14. Olha o que diz aí Efésios 5,14. Cinco 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que manifesta é a luz. Verso 11, verso 11. E não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. Então o cristão tem que colocar tudo, irmãos. Tudo tem que passar pelo crivo da palavra. Não passou, a gente tem por obrigação em reprovar, em condenar. Amém? Então, só explicando aí os versos 44. A ideia aqui, irmãos, dos versos 44 e 45, e a ideia de Atos 2, do 32, e os Atos 4, melhor dizendo, Atos 2, 44 e 45, Atos 4, 32, 34, 35, é a ideia de que eu coloco tudo à disposição de Deus e dos meus irmãos, no sentido de ajudar, no sentido de contribuir. Essa é a ideia de que os meus bens materiais e posses estão a serviço do reino de Deus e da igreja. E aqui o contexto não tem nada a ver com o Estado, o contexto aqui é um contexto de igreja. Tá? Então, qual que é o papel do cristão? O cristão tem que ajudar tudo e todos, praticar o bem, a compartilhar. Essa é a ideia aqui, é a ideia de que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, os meus bens estão a serviço do reino de Deus. Por quê? Porque nós, como cristãos, nós nascemos para adorar a Deus, para servir a Deus, para servir o nosso próximo e para ter prazeres legítimos. O que é um prazer legítimo? Um prazer que a Bíblia aprova. Isso que são prazeres legítimos. A Bíblia não aprova, então eu abro mão, eu renuncio. E para concluir, irmãos, versos 46 e 47, o texto diz que os cristãos, eles se reuniam no templo. Volta lá para Atos capítulo 2, verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração. Irmãos, o templo aqui, você sabe que o livro de Atos é um livro de transição, né? Ele está fechando o Antigo Testamento e abrindo o Novo Testamento. Ele é como se fosse uma dobradiça de uma porta, tá? Então, os primeiros cristãos eram judeus, convertidos ao cristianismo, e prosélitos. Já explicamos o que eram prosélitos. Prosélitos eram pagãos, gentios, pessoas de outros povos que se convertiam ao cristianismo. Então, esse era o primeiro público de cristãos, primeira leva de cristãos, se assim podemos dizer. Então, eles estavam naquele momento de transição, mas você vai ver que já nas cartas paulinas, nas cartas gerais, e também Atos, eles já passaram a se reunir nas casas. Século I, século II, século III, não existia templos. Somente a partir da conversão de Constantino, no século IV, ano 311, 312, quando ele editou um decreto, o Edito de Milão, que foi um edito de tolerância ao cristianismo. Século I, século II, século III, o cristianismo era uma religião ilegal, clandestina. Os cristãos se reuniam em cemitérios, catatumbas, e eles eram, eu nunca fui a Roma, mas já li, quando você tiver a oportunidade de ir a Roma, você vai ver nos cemitérios lá, você vai ver onde os cristãos se reuniam, imagens como de peixe, de cruz, que eram símbolos do cristianismo, né? Naquela época, naquele contexto. Somente com a conversão de Constantino, imperador de Roma, que ele baixou o decreto, aí sim que começaram a construir templos. Aí depois, com Teodósio, ano 381, ele baixou o decreto de Tessalônica, que o cristianismo era a religião oficial do Estado. Aí que então que começou essa questão de construir templos. Então aqui por isso que fala templos, tá? Porque Atos é um livro de transição, tá ok? Partiu um pão de casa em casa, é a ideia de que eles se reuniam nas casas para ter comunhão, né? E depois das reuniões tinha os comes e bebes. É por isso que eu prezo muito por essa questão de comunhão. Eu luto por isso, tá? Por mim, todo culto a gente teria um comes e bebes depois do culto.
Eu lancei uma época o projeto Comunhão, que todo culto de Santa Ceia, um casal convidava o outro, uma família convidava outra família para jantar ou almoçar, uma refeição, enfim. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, irmãos, porque muitas vezes, ainda mais eu que sou de Lajinho, uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, então para mim eu vivo numa grande metrópole, Taubaté tem o quê? 300 mil habitantes ou mais? Muitas vezes a gente só se vê nos cultos, então a gente precisa, eu ainda tenho contato com tudo e todos pelo fato de ser pastor da igreja, mas a gente precisa trabalhar essa questão, não somente nos cultos de domingo, não somente nos cultos de quarta, de sexta, mas também de repente, por exemplo, como recentemente o Paulo convidou ali, o Judenes, não é isso? O Judenes convidou? Isso. Teve um projeto das irmãs, não é isso? Isso é muito bom, a gente tem que trabalhar essas questões, por exemplo, não vou constranger ninguém aqui, mas tem irmãos aqui que congregam 10, 15 anos aqui, e um nunca foi na casa do outro, não sabe nem onde mora, não tem nem noção. E a gente precisa trabalhar essa questão. Não é isso só para comer, claro que comer também é bom, mas para ter comunhão, para estreitar os laços. Você vai mudar conceitos. Caramba, eu tinha uma noção errada daquela pessoa, eu tinha uma ideia errada daquela pessoa. Nossa, aquela pessoa é muito boa, aquela pessoa é muito top, é gente boa pra caramba. Então a gente precisa trabalhar. Quarta-feira a gente tem o café da comunhão aqui, estamos precisando de mais voluntários, tá bom? A seara é grande e poucos são ceifeiros. É um café, um momento de comunhão, não é nada chique, é um cafezinho, um chá, para a gente ter um bate-papo, uma comunhão depois, tá? Então, irmãos, a igreja de Jerusalém, eles estavam sempre juntos, eles tinham prazer de estar juntos. E infelizmente para muitos hoje é um fardo, é um peso, é uma obrigação estar na igreja. Mas na igreja quarta, sexta, domingo, irmãos, é um privilégio. Se você estivesse no mundo, o que o pessoal do mundo faz sexta, sábado? A maioria deles é balada. Os caras gastam 300, 400, 500 reais numa noite, gastam o que tem, o que não tem. Já parou para pensar o que seria de você se não fosse Cristo? De repente a gente já está na prostituição, nas drogas, no álcool, ou nem aqui a gente estaria. Mas para as coisas de Deus, a gente faz corpo mole, A gente faz corpo mole muitas vezes. E a gente precisa rever isso aqui. E para concluir, irmãos, verso 47, olha o que diz o 47. Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmãos, essa igreja tinha prazer de adorar a Deus, tinha prazer de cantar. Eu tenho ensinado aqui na igreja que o louvor bíblico, ele é uma doxologia, que é a ideia de uma oração cantada. O louvor bíblico, ele é congregacional. Claro que é importante ter um grupo de louvor para cantar, para tocar. Isso nos ajuda bastante, porque a gente precisa, como se fossem os regentes, Mas o louvor bíblico é congregacional. E louvamos a Deus porque os irmãos que fazem parte do grupo de louvor, eles entenderam isso, que louvor não é uma apresentação musical, não é um show, Não é culto ao ego. Louvor, ele é cristocêntrico, o louvor bíblico, melhor dizendo, ele é uma doxologia, que é uma oração cantada, ou seja, é a ideia de convergir tudo em Cristo, e ele é congregacional, não é o louvor do grupo de louvor. Por isso que a gente tem até que trabalhar essa questão. Quando passar para o pessoal do louvor, eles vão nos conduzir em um período de cânticos espirituais. Não é o louvor do grupo, do ministério de louvor. Não é um show, não é uma apresentação musical. É o louvor da igreja. Deus vem aqui para... Por isso que a gente incentiva os irmãos, tudo que a gente faz num contexto de igreja. Vamos orar, primeira pessoa do plural. Nós. Porque é um grupo. Vamos cantar, tudo é a igreja, é a comunidade, é o grupo, é o louvor congregacional. Por isso que a gente trabalha essa questão de cantar louvores cristocêntricos, teocêntricos, louvores, quando é um louvor novo, repetir ele de repente 2, 3, até ficar. Porque Lutero falava, Lutero tinha esse pensamento que o louvor ele tem que ser um sermão cantado. Por quê? Porque naquela época a maioria dos cristãos eram analfabetos. E a música já é comprovado que ela tem um mecanismo que ela fica no subconsciente da pessoa pro resto da vida. Eu, por exemplo, toda vez que eu vejo um rapaz amigo meu, como é que era aquele vizinho que cantava o dia inteiro? Estava nervoso, vai pescar. Lembra? O menino tinha 2, 3 anos. O menino tem uns 23, 24, 25 ou até mais. Toda vez que eu vejo ele, me vem a cena da música.
Porque o pai dele colocava aquela música o dia inteiro. Tá nervoso, vai pescar. Tá nervoso, vai pescar. E eu só lembro dessa música quando eu vejo o menino, que hoje é um homem. Eu olho para ele assim, me vem na hora assim, tá nervoso, vai pescar. Então a música tem esse poder, ela fica, já é comprovado, eu até estudei sobre isso, o nome do negócio lá, mas ela fica numa parte do cérebro pro resto da vida. Por isso que quando você canta uma música teocêntrica, cristocêntrica, aquilo fica no seu subconsciente pro resto da vida. Né? Agora, algumas músicas você pode ver que já saiu do seu subconsciente. Raridade, né? Sabor de mel, né? Porque não, se bem que fica também, né? Então, irmãos, essa igreja, eles cantavam com fervor, eles cantavam com entusiasmo. Por quê? Porque era um prazer para eles cantavam para Deus. Essa é a ideia. Nas reuniões dos muçulmanos, eles não cantam. Budistas, por que nós cantamos? Porque nós adoramos o nosso Deus. E é um elemento de culto, que é o louvor. Está prescrito na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A gente tem que ter esse tempo para a gente adorar a Deus, cantar com cânticos espirituais, hinos e salmos. Né? E para concluir, irmãos, o texto diz que todos os dias acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Primeiro que a gente aprende que a salvação vem do Senhor. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte no sentido de pregar, porque Deus chama os seus eleitos pela palavra. A gente tem que evangelizar, tem que pregar. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E João 17, 20 diz que Deus chama os seus pela palavra. Por isso que a gente tem que pregar, evangelizar. Tem a soberania de Deus? Tem. Mas Deus já tem os seus eleitos? Tem. Mas Ele vai usar você como instrumento, como ferramenta para pregar o evangelho. Amém? Vamos nos colocar em pé. Evangelista Paulo, por favor, esteja orando, finalizando. E depois já ora pelo nosso café da comunhão, que hoje é um oferecimento do presbítero Samuel e do evangelista Paulo. E precisamos de voluntários, tá? Graça e paz, irmãos. Vamos orar. Pai soberano e santo, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento que tivemos aqui na sua igreja, Senhor, de poder aprender um pouco mais da tua palavra. Senhor, que a sua palavra possa cada dia mais crescer em nossos corações e que possamos cada dia mais ser o representante de Cristo aqui nessa terra, Pai. Abençoa, Senhor, os teus servos ao retorno da sua casa. Abençoa, Senhor, esse resto de semana. E a todos aqueles que também estão nos acompanhando através do Facebook, é o que eu te peço, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pai, abençoa. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os. Digam amém.